Olá, meus amigos, mais um vídeo e nesse vídeo mais uma palavra. Eu quero falar nesse vídeo sobre mala. Mala. Sabe o que é mala? Todo mundo tem mala, né? E é uma coisa muito usada, as malas. E eu quero falar assim que nós, quando queremos ou precisamos fazer uma viagem, uma das coisas que não pode se deixar de fazer é aprontar as malas, preparar as malas, né? E tem pessoas que se descuidam, até ele sabe que vai viajar, sabe o dia que vai viajar, sabe a hora que vai viajar, mas ó, preocupa muito não, né? Mas ele precisa, ele tem uma mala. Ele tem uma mala. E essa mala é para levar as suas coisas, seus pertences, roupas e pertences, né? Pessoal. E muitas vezes está chegando a hora de viajar e as malas estão tudo, ó, para lá, uma coisa para lá, outra coisa para outro lado, coisa para outro lado. A mala está lá toda empoeirada. Aí, às vezes ele nem sabe onde está essa mala e de repente chega a hora de viajar e é preciso levar. E não vai dar mais tempo para, sabe? Não dá tempo para preparar a mala. Aí ele corre, começa a preparar, e cadê isso, cadê aquilo? E chega ali como é que se fala? Pode ser o ônibus que ele vai, o carro que ele vai, a condução que ele vai. Chega e tem hora marcada, não é só ele que vai, e ninguém vai perder a viagem por causa dele que descuidou, ele atrasou. Chegou a hora, ele não está pronto, o povo segue sua viagem, e ele fica porque não aprontou a mala, né? Mas eu quero falar do lado espiritual. Nós sabemos que estamos aqui passando um tempo, nós vamos fazer uma viagem, essa viagem é para ir e é sem volta, vai e fica lá mesmo, né? Então, tudo de bom que nós temos, porque lá onde nós vai, só vai coisas boas. Quem tiver coisas mal, até vai. Eita Deus, e muitas vezes a pessoa tem coisas que são mal, coisas que não servem, coisa que não presta e quer levar. E lá onde nós vai não entra, só entra as coisas boas, né? Mas nós precisamos estar de malas prontas, preparar mala, porque Jesus vinha aí buscar um povo, ele prometeu e ele vai vir. Mas a palavra fala assim: prepara-te, ó Israel, que é o povo, né, de Deus, para te encontrar com o Senhor teu Deus, né? Então, nós precisamos lembrar disso, cuidar disso, pôr tudo em ordem, as coisinhas em ordem, porque eu falei de pessoas que sabem o dia que vai viajar e a hora que vai viajar e muitas vezes ainda perdem, né, a condução. E eu estou falando agora de uma viagem que nós vamos fazer e não sabemos qual é o dia, não sabemos qual é a hora, pelo que está acontecendo aqui no mundo, né? Aí está aí um grande sinal, o coronavírus. Nós estamos assim, não é nem apreensivo não, nós estamos atentos e alerta, porque qualquer hora, não sabemos o dia nem a hora. Então por isso precisamos estar com a mala pronta, a vida em dia com Deus, sabe? Por tudo direitinho, a casa em dia com Deus, a vida em dia com Deus, né, consertando tudo, deixando tudo direitinho, tudo bonitinho e tudo na mala, porque nós vamos embora daqui. Amém?